Bem-vindos para a Torá Mitzion, projeto Estudar. Hoje vamos conhecer um pouco sobre o projeto de Torá Mitzion. Em seguida, vamos assistir uma palestra do Rabino Doron Peretz. Antes disso, vamos conhecer um pouco essa instituição Torá Mitzion, que já existe quase 30 anos, uma rede de sinagogas em várias comunidades pelo mundo, e estudos também online em vários idiomas. Hoje, pela primeira vez, em todos os idiomas, vamos estudar a Torá juntos. Justo nessa noite, uma noite de união, de dentro da união e de amor ao povo de Israel. Vamos assistir um rápido filme sobre o projeto Torá Mitzion. Temos o projeto de Israel em quase 30 anos, fortalecendo o estudo da Torá e a identidade judaica, aprofundando a ligação com o Estado de Israel. Os nossos mensageiros operam atualmente em diversos destinos, espalhados em 5 continentes. Acreditamos que o estudo da Torá é uma parte central na vida comunitária que une os judeus, trabalhando através de escolas, estudos, casas de estudos, coração da comunidade, a sinagoga, os movimentos juvenis, os centros comunitários e eventos de Shabbat e festas. Nos últimos anos, expandimos essas escolas também para escolas online. 2.700 pessoas, homens e mulheres, estudando judaísmo e Torá, e hebraico também, todas as semanas. Com fé e com objetivo, vamos, nesses momentos difíceis, também fortalecer, apoiar, influenciar e servir como uma âncora da Torá e sionismo para os nossos irmãos. Torá de Sião continua avançando, uma garantia mútua, e aproximadamente 1.600 pessoas trabalhando juntos, nessa comunidade, juntos, para continuar se conectando. Shalom Uvracha. שמי נתן בר, אני מנהל מחלקה רוסית בתוכנית ללמוד יותר Olá, eu sou Natan Bar, sou diretor do Departamento Russo no programa de estudos há mais de uma década. Todas as nossas lições sobre a Torá, a Bíblia, e sobre filosofia e pensamento judaico, centralizados na terra de Israel e a história dos heróis do nosso povo de Israel. Que a gente tenha só boas notícias. Olá, meu nome é Carolina Dabá, coordenadora do aprendizado em espanhol na escola online. É um privilégio para nós dar aulas de história, judaísmo, Torá, oração, idioma hebraico, todo tipo de aula que as comunidades em todos os países que falam espanhol pelo mundo. Então, participem em espanhol, a escola virtual. Olá, meu nome é Retam Noy. Eu coordeno o projeto Aprender na Língua em Alemão. Nosso programa aborda judeus da língua alemã na Suíça, na Áustria, na Alemanha e, é claro, todo o resto do mundo. No programa temos aulas sobre sionismo, judaísmo, idioma hebraico, Pentateuco, Torá, orações, Parashat HaShavua, porções semanais. Conhecemos comunidades pequenas, onde não tem rabinos que possam atender, e conosco eles aprendem a Torá e se conectam com os judeus do mundo todo. Olá, aqui é Johan Aron Butvu, diretor do estudo de francês. Desde o início da guerra, a gente tenta ajudar o aprendizado e oferecer aulas, palestras, entrevistas e conectar os acontecimentos atuais com a nossa Torá, a Torá da terra de Israel. Essa noite a gente vai ter uma palestra com o diretor Rabino Doron Peretz. É uma oportunidade de agradecer a participação de todos vocês nesses estudos e todas as doações que são feitas para os soldados nesse último ano. A gente costuma dizer, antes de cada estudo durante esse ano, que esse é um estudo que a gente dedica para o bem do povo de Israel, para os soldados que se fortalecem e que as pessoas que estão raptadas regressem rapidamente em paz para casa.
Essa noite a gente vai ter o privilégio de traduzir as palavras do Rabino Doron. Tenha um estudo frutífero a todos nós e obrigado pela participação e a lealdade com o Lilmod. Antes de começarmos, hoje é um dia importante para o povo de Israel. A gente vai falar um salmo pelo resgate das três israelenses que foram resgatadas e o sucesso para todos os nossos soldados. Não vamos traduzir, apenas repitam a frase para cada um. Shir Hamalot. Ezri Meim Adonai. Osei Shamayim Haaretz. אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יכך וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. פרק ק"ל. שיר המעלות. ממה מכים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה. אדוני מי יעמוד. כי עמך סליחה למען תברא. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי. ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. À noite vamos ouvir a palestra do Rabino Doron. No final da aula vamos fazer uma oração pelo retorno de todos os sequestrados e uma música. Terminaremos com o hino de Israel, a Tikva. Como no início eu falei, no início das minhas falas, estamos num palco do projeto Lilmod de Torah Mitzion. Estudar, Lilmod significa estudar todos os dias, em todos os idiomas, diversas disciplinas do judaísmo. Essa noite vamos estudar uma aula em hebraico do Rabino Doron Peretz, que vai ser traduzido para todos os idiomas, também para inglês. Simultaneamente, 6 idiomas, traduzindo um shiur em hebraico para todos nós. O projeto Torah Adicion é uma revolução para levar o judaísmo para as comunidades dispersas pelo mundo, de Melbourne, Moscou, Montreal, Estados Unidos, México, até Montevideo, no Uruguai. Não dá para ter enviados em todos os lugares do mundo. Então, há 12 anos, iniciamos um projeto de escola online, oferecer para os judeus em qualquer lugar do mundo que eles possam estudar a Torá. À noite, com o Rabino Doron Peretz, que se juntou conosco agora, o assunto escolhido, Oz e Gvura, a força e a bravura. Não sabíamos quando escolhemos essa data, que nessa data seria o retorno das 3 jovens resgatadas na troca do acordo com os da Hamas. Hoje fortalecemos as famílias das 3 meninas que voltaram para sua casa, que possam ser abraçadas pelos seus queridos. À noite, o Rabino Doron
que vai dar aula. Ele sente saudades pelo seu filho que caiu na luta durante o 7 de outubro e se encontra com seu corpo também em Gaza. Ele estudou, veio para Israel, estudou na Yeshiva de Betel, se tornou rabino e mensageiro também enviado para outras comunidades do Yeshiva College. Se tornou uma pessoa que todos seguem ele. Veio para Israel, trouxe a comunidade junto. Lidera hoje o Mizrahi Mundial. É um mérito e uma honra que ele é nosso hoje companheiro na nossa organização. Sentimos a dor do Rabino pelo que ele sentiu nesse ano com a perda do filho. Nos conhecemos ao longo de anos e identificamos a sua capacidade e esperança de se manter com essa perda de pé e trazer com sucesso uma esperança para o povo de Israel da forma como vocês superaram a queda do filho de vocês e com a bravura do filho que caiu e com a força do segundo filho que continua lutando com humildade e com força. Agradecemos, somos gratos pela sua participação como um símbolo de como ter força e bravura nesses dias. E hoje, essa aula vai ser um mérito nosso, que seja em memória do seu filho Daniel. E a nossa oração que seja para resgatar o resto dos sequestrados, os outros 94 que ainda se encontram em Gaza, os vivos e os não vivos, que voltem para dentro de Israel, e que todos os nossos soldados feridos se recuperem e que possamos ter o mérito de amar o povo de Israel uns aos outros e união entre todos e a continuação com a fortaleza do Estado de Israel. Muito obrigado, meu amigo Zeev. É um mérito muito grande para mim passar uma aula para vocês em 6 idiomas. Eu vou falar em hebraico. Graças a Deus, quem podia acreditar que hoje falaremos em hebraico e vai ser traduzido em 6 idiomas. Isso é um milagre do Estado de Israel. Eu quero agradecer e reconhecer meu amigo Zeev Schwartz, não só pela sua grande obra de Torah Mitzion, que leva academias de estudos de judaísmo pelo mundo todo, quase 30 anos, mas também pela iniciativa de esse projeto de estudo online pelo resto do mundo, através da internet, levar aulas e que as pessoas possam estudar o judaísmo à distância. Nessa casa de estudos internacional em 6 idiomas. Hoje vamos falar sobre o conceito de Oz. Oz é força e bravura, Gvura. Como Zeev falou, o tempo que foi planejado para essa noite, hoje especificamente, escutamos e vimos 4 israelenses voltaram. Oron Shaul, soldado, que 10 anos e meio já a família esperava o retorno do seu corpo, que estava na guerra de 10 anos atrás em Gaza, e o seu corpo estava com os terroristas da Hamas, junto com outro soldado, Hadar Goldin, que esperávamos por muito tempo que fosse retornado, e hoje de manhã os soldados trouxeram ele.
Amanhã será o enterro dele na região do lado do norte, em Poriá. Será enterrado Aron Shaul, já há 10 anos e meio que seu corpo se encontrava sequestrado, morto, como caído na guerra de 10 anos atrás. Então, hoje, os soldados de Israel conseguiram identificar seu corpo e trouxeram pela manhã já seu corpo. E hoje à tarde entrou em validade o acordo entre o governo de Israel e os palestinos de Gaza pela troca dos sequestrados. E nos próximos 42 dias teremos o retorno de todos. Hoje começou com 3 meninas, Romi, Emily e Doron. Muito emocionante o encontro delas para nós como família. É muito especial o retorno dessas 3 meninas. De Roni em especial, porque a nossa família ficou muito ligada à família dela. Tem um Beit Knesset em Londres, e essa sinagoga adotou o nosso filho Daniel e também a filha de Meirav Eitan, Roni Gomen, e foram adotados por essa sinagoga. E desde então, depois do 7 de outubro, todas as sextas-feiras, os manifestos no shopping em Londres, e tem uma grande placa com a foto de Romi e a foto do meu filho Daniel. Nessa sinagoga eu visitei já algumas vezes, e na parte das mulheres tem um espaço para Romi, uma cadeira para ela. Tem uma imagem de uma mulher com a foto da Romi e o seu lugar lá na cadeira da sinagoga. Graças a Deus, esse ano, esse Shabbat, eles podem retirar essa placa depois de 471 dias. Eles podem tirar essa imagem, um cartaz dela. E o nosso filho, Jonathan, se encontra bem, o meu segundo filho, e pela memória do meu filho Daniel, também se encontra uma imagem dele na parte dos homens. Assim, a mãe Meirav me mandou, quando ela estava na Inglaterra e ela viu essa foto, ela mandou. Desde então a gente está em boas relações, a gente está sempre em contato, muito especial. E foi muito bom ver a Romi se encontrar com a mãe e abraçar a mãe. Preciso dizer para vocês que é um amargo doce. Foi muito doce e aqueceu o coração ver isso. E muito difícil ver que nós não vamos ter esse mérito. Eu não tenho esse mérito de poder abraçar meu filho vivo. O corpo dele se encontra ainda em Gaza, mas esperamos que possamos ter o corpo dele de volta para ser enterrado aqui em Israel, para colocar na terra, já que não veremos ele vivo, então que possamos colocar ele na terra. É um amargo doce. É doce ver a alegria dos outros que estão tendo seus filhos de volta e se alegrando, o retorno dos sequestrados. É um doce ver o início de um processo de retorno dos sequestrados, mas é muito amargo ver que, pelo que se sabia hoje, 64 se encontram ainda na prisão em Gaza, e mais uns 16 dias, pelo menos, para começarem a falar sobre esses. Muitos ainda sequestrados ainda estão fora do acordo. Esperamos que a gente possa trazer eles também. Um dia bem amargo também, porque liberamos criminosos
nessa troca. Em que mundo que a gente pode, em que mundo existe de libertar prisioneiros e criminosos para ter de volta nossos civis? Onde se encontra a justiça nesse mundo? E não só isso, imaginemos também que grande parte desses voltam ao crime, voltam ao terror e vão querer atentar contra a vida dos judeus. Então é um dia que temos também muita injustiça e muita dor, muita amargura em ver a libertação de criminosos terroristas, que eles pudessem ficar presos, pelo menos até o fim das suas vidas, como parte deles receberam pena perpétua. Então é um dia agridoce. É um dia com amargura, mas também com doce. No primeiro dia, 7 de outubro, foi o dia mais amargo depois do Holocausto. Não teve um dia como esse, que tantos judeus morreram num só dia. Também em número, mais de 1.200. E também na forma como foram mortos, na forma como todos vocês sabem. Foram abusados, assassinados, passaram por sofrimentos, queimados. Difícil a descrição da barbaridade que foi feita no 7 de outubro. E mais do que isso, dentro do próprio Estado de Israel, dentro do que seria o lugar mais protegido para o povo de Israel, com o exército, e com tudo isso aconteceu. Então, por isso, desde Simchat Torah do 7 de outubro, por um lado, um dia muito difícil, um dia amargo para muito sofrimento e dores, mas logo do primeiro dia se tornou um dia grande, aonde se juntou a pé de todos os caminhos. Tem um soldado que correu 12 quilômetros com a arma dele para poder chegar na região para defender. Tem pessoas que vieram de carro. Meu filho Jonathan saiu de casa e foi para Sderot com uma pistola, foi lutar. Chegaram civis, homens, mulheres, soldados de todos os lugares do país, vieram para fazer a defesa com o corpo, com o espírito, para defender a invasão do nosso país e pelo nosso povo. Então, ao lado de um dia amargo, também se revelou um espírito de grande bravura, de grande esperança, de grande fé, de grande dedicação, um espírito de força dessas pessoas que vieram do nosso povo, com o espírito, com o corpo, que vieram para defender o Estado de Israel. Nós fomos meritosos de que nosso filho mais velho, oficial do exército, também saiu de casa e também foi lutar. E por uma bondade de Deus, ele tomou um tiro e se feriu 120 metros da onde o irmão dele morreu. O irmão foi levado como prisioneiro, corpo prisioneiro na Gaza, e o irmão maior, ferido, também passou por um milagre, ou seja, não só a amargura pelo problema que sofreu o Daniel, a morte dele, mas também a bondade que Deus preservou a vida de Jonathan, que sobreviveu com um ferimento, um tiro. Ainda casou 10 dias depois. Então, desde o primeiro dia, nós como família, nós como nação, foi um dia de amargura e também de doce. Um dia doce, um dia difícil, mas que também abriu perspectivas pela dor, pela escuridão, mas também pela luz que o dia pode trazer. Ou seja, todos esses 471 dias, muita dor, tantos ferimentos, tantos mortos,
muitos que ainda não voltaram para suas casas, os sequestrados, mas com tudo isso, nos tornamos uma nação com uma entrega um para com o próximo, de uma maneira anormal. Matamos dezenas, milhares de terroristas, levamos muitos para a prisão. Nasrallah, Sinwar, Def, os líderes terroristas, conseguimos derrubar eles, que tinham sangue nas suas mãos, matarem tantos judeus. Tiramos muitas das maldades do mundo. Trouxemos parte grande dos nossos reféns de volta para casa. Então, muitas coisas boas também aconteceram junto com toda essa amargura. Talvez a maior coisa é a revelação da bravura dessa geração e da força que tem essa geração. Então, desde o 7 de outubro até o dia de hoje, e também para os próximos dias, vamos ter muitas amarguras, muitas dificuldades, dores, mas também muita alegria e muita gratidão e muita esperança. Esse provavelmente é o destino do povo de Israel. Estamos aqui para estudar, então vamos estudar. Quero estudar com vocês o que significa Oz. Oz é força. Qual é a diferença entre a força e a bravura? Coragem e heroísmo. Quem é o herói? Quem é qual a diferença dessa bravura de um herói para Oz, para alguns traduzem como força em português. Eu vi uma renovação incrível que me deu uma visão sobre a palavra Oz. O que é o conceito da palavra Oz, que todos devem ter? Todos devem ter, se apoiar nessa Oz, essa força, nessa coragem. A palavra que a gente conhece, o nome Oz, tem a numerologia 77. Cada letra tem um valor numérico. Ain, Zain, vale 77. Para ele, especialmente, meu filho Daniel nasceu no ano de 77 e morreu no kibbutz Nachal-Oz. O nosso filho se salvou e lutou também em Nachal-Oz, segundo filho. Então, nossa família está ligada à palavra Oz. O kibbutz Nachal-Oz, a base Nachal-Oz. Daniel, ele era do batalhão número 7, mas o Gedud dele, o pelotão dele, se chamava também Oz. A brigada. A divisão do exército dele era número 7 e a brigada era também número 7. E era a palavra Oz. Pelotão 77 do batalhão 7. Então, e a gente também presta atenção, esse é o ano 77 do ano do Estado de Israel, desde 48, estamos no 77. Então, quando eu vi isso, como eu não poderia conectar e se conectar a o que significa a palavra Oz para minha família e qual a diferença disso para a bravura, para um herói. Tem uma diferença grande entre a força da coragem e a bravura. Que o povo de Israel precisa dessa geração, essa virtude. A gente fala, Adonai Oz Namoiten, Deus dá força diariamente e abençoa para a paz. Então, para ter paz no mundo, precisa de força. Deus dá força para o povo e abençoa com a paz. Então, a Oz vem antes da paz. אפשר להעלות את זה טיפ-טיפה, דניאל, נראה את כל מקור 2, תראו את מקור 2 בעוד שנייה, נראה שבעצם עוז מופיע בכל מקום בתפילה. Em vários trechos da nossa oração, אפשר לראות את כל מקור 2, שלא צריכים לראות את מקור 1, כן, אפשר להעלות את העמוד קצת, שנראה את כל מקור 2. עכשיו מקור 2, מה שאנחנו נראה, זה
trechos da oração, em várias partes da nossa oração matinal, a palavra Oz aparece. Tem um escritor americano, Mark Twain, que ele fala uma coisa muito sábia. Quando você tem alguma coisa na mão, um martelo, quando você tem um martelo na mão, tudo parece ser um prego. Quando você segura um martelo na mão, tudo parece um prego. Ele que parece um martelo. Parece um martelo para você bater. Parece um prego. O que ele quer dizer com isso? Quando você olha para uma perspectiva específica, você olha o mundo do jeito que você quer olhar. Então você vê muitas coisas que você procura. Então eu estou olhando a palavra Oz. Em todo lugar por onde eu vejo, eu encontro a palavra Oz. Então no cântico da manhã, a gente fala louvor e glória diante dele, força e alegria. Dá força a Deus. O tempo todo, Deus dá a Israel dá força e poder nos salmos. Preparaste para mim uma montanha de força. O tempo todo aparece nos salmos. Nos Salmos 30. Então, preparaste para mim uma montanha de força. Depois no Salmo 145. E eles declararam o poder das tuas maravilhas e nós declaramos a tua grandeza e majestade. E no final dos Salmos também, fala, aleluia, louvai a Deus, a sua santidade, louvai o firmamento no seu poder. Também, de novo, o poder, a força, Oz, Izo. Também no cântico de Salmos do livro de Êxodo, eu serei forte, cantarei louvores a Deus, e Ele tornará minha salvação. Também no final das orações, o louvor, o canto e a força, e o domínio e o poder da grandeza. O tempo todo aparece a palavra Oz, a força. Também num dos cânticos que a gente faz no final da reza, também com a força e a humildade, na oração do pão no final. Eu era jovem, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar, que ele dê força ao seu povo e que abençoe o seu povo com paz. Ou seja, em todos os lugares da oração encontramos a palavra Oz, força. A terceira fonte. דניאל צריך להגיע למקור הבא. איפה? מה קרה? אוקיי, בואו ננסה להעלות אותו. אני אדבר בינתיים, בגלל שבמקור הבא אנחנו מתחילים לראות מה זה עוז. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. הנה השולחן ערוך מקור 3. אוקיי, בסדר. כן, לא. הפוך, כן, פה. בסדר גמור. Essa terceira fonte da literatura do Shulchan Aruch, da legislação judaica. Uma vez eu fiquei interessado como que os grandes sábios da legislação judaica, os que escreveram todas as leis, escreveram leis sobre o comportamento judaico, como eles começaram? De onde começaram? Qual era a primeira coisa importante para eles? Por exemplo, Maimonides escreveu um livro de lei, Mishneh Torah. Ele começou com as bases da Torá. No que o homem precisa pensar? Cada um que escreveu um livro da lei judaica, ele colocava o início, aquilo que ele achava que era o mais importante. Qual era a lei mais importante? Qual era os atributos mais importantes que precisariam saber? Qual era a virtude mais importante para servir a Deus? O Shulchan Aruch, que é o código mesa posta do Rabino Yosef Karo, ele escreve assim, no livro que ele escreve,
na edição de Or HaChaim, na primeira, logo no início. Ele começa assim: será forte como um leão nas leis sobre a manhã quando acorda, para se levantar pela manhã e servir ao seu Criador, que é aquele que desperta o amanhecer. Quer dizer, você tem que ser forte como um leão para despertar o dia. Olha o que fala o Rabbeinu Yosef Karo. Duas palavras que ele escolhe. Yitgaber Bonli, ser forte como um leão. Quer saber qual é a coisa mais importante? Se você quer servir a Deus, antes que eu te fale o que você tem que fazer, eu digo para você como fazer, qual é o atributo, a virtude que você tem que ter. Tem que ter gvura, tem que ter bravura. Ele deveria dizer assim: se levante pela manhã para servir a Deus. Assim deveria ser. Mas ele fala assim: não, esteja forte como um leão. Tem que ter a bravura como um leão para acordar. O conflito matinal com a colcha, com o colchão, com as cobertas. Antes de você levantar de manhã, quando você escuta o despertador, as más intenções já começam a falar assim: está muito frio lá fora, para que acordar tão cedo? Pode rezar depois, para que acordar agora? Você pode dormir tarde, você pode esperar mais um pouco, fica um pouco na cama, daqui a meia hora, daqui a uma hora. Você pode ir mais tarde para a reza. Então, antes que ele acorda, ele já começa com um desafio, uma luta interna. Com as partes da nossa personalidade, a gente já está lutando desde manhã, antes de levantar. Não precisa estar vivendo pelos princípios esses, já pode levar as coisas na vida na flauta, leve. Não é obrigado a levantar com toda motivação e com agilidade. Pode ir devagar, aí vem o Shulchan Aruch e fala: não. Para levantar de manhã, o que é mais importante é ser bravo como um leão, levantar com bravura de um leão. Mas o que o Shulchan Aruch quer falar sobre essa bravura, então ele continua trazendo o livro do Shulchan Aruch, o Rabino Moshe Isserlich, que era o Rabino na Polônia, o paralelo ao Rabino Yosef Karo, ele escreve o seguinte: eu admiro muito o que ele escreveu. Ele fala 12 linhas só sobre esse assunto. Apenas uma coisa clara que quero mostrar para ele. Fala de coisa importante para quando a pessoa acorda. Um dos grandes legisladores do mundo Ashkenazi na Polônia. Ele fala o seguinte: comparei ao Senhor a mim, sempre terei Deus na minha frente. Shiviti Hashem, Deus está perante mim todo o tempo. Essa é a maior regra da Torá e das virtudes dos justos. Já fala que isso é a grande regra. A primeira coisa é saber que perante mim sempre tem Deus. Tudo que eu faço, todos os meus negócios, tudo que eu faço. Ele fala e diz: por onde você vai? Na cama, na escola, no trabalho, no estudo, quando está andando, quando está em pé. Por onde você anda, você tem que ter essa consciência, essa tua frente. Shivit Hashem, Deus está perante mim o tempo todo. Qual é a coisa mais importante para uma pessoa que vai servir a Deus? Essa consciência de que Deus está perante nós. Estamos perante Deus todo instante. Todo o tempo, Deus está perante nossos olhos. Estamos perante Deus todo instante. Todo o tempo estamos servindo a Deus, respeitando a Deus. Então fala o Ramá que a grande virtude é essa, estar com Deus perante nossos olhos todo o tempo.
viver com essa consciência de que Deus está perante nós o tempo todo, que nos colocamos perante Deus, perante a verdade, perante a justiça, perante Deus. Tudo que a gente faz na nossa vida. Assim fala o Ramá. Mas eu quero chegar no passo mais importante, na quarta fonte, que veio antes do Rabino Yosef Karo, do Shulchan Aruch. יש את זה בעברית, זה באנגלית, כן, זה מספיק. אז תראו פה. מי זה הטור? הטור זה רבי יעקב בן אשר, Rabino Yaakov Ben Asher, ele viveu antes do Yosef Karo, Shulchan Aruch. Ele escreveu 4 colunas. Ele organizou, o Maimônides organizou todas as leis. Depois veio o Tur, Rabino Yaakov Ben Asher, dos pioneiros da legislação, e ele organizou em 4 volumes. Ele fez uma ordem nova, ele colocou em categorias novas, por isso foi conhecido como os 4 colunas. E assim ele começa dizendo o livro dele. Com isso eu queria me fortalecer com vocês, me focar. Ele traz um trecho da Mishnah, da Ética dos Pais, e tem uma ideia muito grande. É uma passagem da Ética dos Pais. E Judá ben Teimá, ele falou, seja corajoso como um leopardo, rápido como uma águia, veloz como uma gazela e poderoso como um leão, para executar a vontade de Deus, Pai que está no céu. Ele traz uma passagem da Mishnah, mas ele percebe que o primeiro dos 4 é o Oz, né? É corajoso como um leopardo, rápido como uma águia, veloz como uma gazela e poderoso como um leão. Ele coloca Az é de força. Ele fez 4 formas de servir a Deus. 4 formas de servir a Deus. Ele falou que o primeiro é o corajoso. Porque ele começou justo com o corajoso como um leopardo e não como um leão ou como uma gazela. Ele falou que esse é o princípio geral, que é como uma regra para servir a Deus. Coragem, né? Corajoso como um leopardo. Que esse é um fundamento básico. E ele fala isso. Essa coisa é importante para a principal parte da aula. Porque ele fala que é tão importante ser corajoso, como um leopardo. Porque às vezes a pessoa tem uma vontade de fazer uma mitzvah, ele quer fazer alguma coisa boa, quer fazer um mandamento divino, ele quer fazer o que Deus pede. Ele quer fazer o que tem que ser feito, e ele é impedido de executar. Ele está convencido de que o que ele quer fazer é a coisa certa. Ele sabe que isso é uma coisa, que é um mandamento divino, que é a vontade de Deus. E por que ele é impedido? Às vezes ele é impedido porque as pessoas que o rodeiam zombam dele. Então as pessoas que estão ao redor dele vão zombar dele, vão falar contra, vão deslegitimar, vão rir da cara dele, vão brigar com ele. E a pessoa então vai ficar impedida de executar. Então a pessoa tem que ser corajosa como um leopardo e não se entregar a essas influências que vão impedir dele fazer. Então ele alerta para nós, para todas as pessoas que zombeiam de nós, não nos abster de fazer a mitzvah.
Então, o que Deus quer que faremos todos os dias, cada momento da nossa vida. Mas antes de entender a nossa obrigação, existem pessoas que vão combater o nosso caminho da verdade, de fazer a coisa correta. Tem pessoas que o tempo todo vão querer zombar e ir contra, vão querer brigar conosco. E por isso temos que saber que temos que ter com o atributo da coragem, da força, e com a coragem de saber estar parado, mesmo que as pessoas vão contra. Mesmo que as pessoas não gostem, é um atributo forte, um atributo importante, porque em cada geração vamos ter pessoas que vão contra a verdade. Há muitos anos atrás iam contra o judaísmo. A gente comemorou a festa de Hanukkah há pouco tempo atrás, porque os gregos, na helenização, não queriam que estudássemos a Torá, queriam que a gente abandonasse a Torá, não queriam que a gente fizesse circuncisão, nem Shabat, nem estudar a Torá. Então eles foram contra a cultura judaica. Então era difícil viver judaicamente na época da helenização. Na época dos cruzados, com a Inquisição, os judeus tinham que se converter, né? se converter para viverem livremente, senão iam ser assassinados. Morreram por serem judeus. Eles não queriam transgredir o judaísmo. Pessoas ao longo da história sofreram pela vontade dos outros, que impediram e zombaram de irmos atrás da nossa verdade. E o que nós temos hoje? As pessoas não têm problema com os judeus. As pessoas também não têm problema com o judaísmo. Vivemos num mundo de liberdade. Mas o que eles impedem da gente fazer agora? E riem do povo judeu hoje? O Estado de Israel. Hoje em dia, elas zombam do povo de Israel em Israel. No mundo inteiro, nos campos das universidades do mundo, do rio até o mar, que a Palestina será fria, querem impedir os judeus de viverem em Israel, não deixam os judeus entrarem nos seus cargos ou nos lugares por onde estão pelo mundo falarem de Israel. Para ser um sionista hoje, tem que ter coragem, tem que, como um leopardo, ficar de pé e falar: sou a favor do Estado de Israel. Tem pessoas que vão acusar aqui Israel como colonizadores, como conquistadores, como genocidas, e matamos pessoas. Nós não respeitamos os direitos humanos. Há 150 anos atrás, tinha pessoas que acreditavam que um judeu matava crianças cristãs para usar o sangue dela para fazer a matzá. Assim, essas são as calúnias de sangue que existiam. As pessoas do mundo acreditavam nessa mentira de que um judeu sacrificava a criança cristã para pegar sangue e fazer a matzá. Ou seja, quem consegue administrar um pensamento desse? A Torá proíbe mais de 10 vezes que o homem coma sangue de animal. Não podemos comer sangue de pessoas, não podemos comer sangue de animais. Tiramos o sangue da carne antes de cacherizar. Dezenas de vezes aparece a proibição de comer sangue, e isso não importa para os antissemitas virem acusar judeus que pegam sangue de crianças para fazer a matzá. E acreditavam. E mataram os judeus por causa disso. Hoje as pessoas já não acreditam nessa idiotice, mas eles acreditam nas novas calúnias. A calúnia de hoje, as pessoas acreditam plenamente que os nossos soldados fazem massacres de crianças, matam crianças, não que eles cozinham crianças com o sangue, mas que matam eles e derramam o sangue deles.
que as crianças palestinas são chacinadas pelos soldados de Israel. Nós somos o exército mais moral do mundo. Um exército que tenta evitar ao máximo qualquer tipo de sofrimento para civis e vidas humanas. A lei internacional, numa guerra, temos que diferenciar entre soldados e civis. E o Estado de Israel sai anos-luz na frente para que os soldados saibam diferenciar onde tem civil e onde tem soldados. Quanto menos civis vão poder morrer em todos os eventos, em todos os lugares que são populacionados, com hospitais, com jardins de infância, lugares que estão com a população, os palestinos não têm nenhum problema em colocar essas crianças nos lugares como escudos humanos, para que morram civis. Mesmo que tudo isso que Israel faz, com todos esses esforços de evitar que morram civis, ainda assim, tem pessoas no mundo cegos que acreditam e acusam Israel de que os soldados de Israel são genocidas, que matam crianças e fazem genocídio. Isso é um absurdo para as pessoas que acreditam também que nós somos assassinos. Para fazer, assim como acreditavam que os judeus pegavam sangue de crianças para fazer matzá. Então temos que ter coragem para dizer: sou um judeu sionista. Eu sou um judeu que apoia o Estado de Israel. Eu sou um judeu que acredito na moralidade do Estado de Israel e do Exército de Israel. As pessoas têm medo e às vezes evitam de se identificar com os judeus. Então o Tur vem falar para a gente já há mais de 500 anos atrás. Quando você vai estudar a lei judaica, você quer ser um judeu orgulhoso, que tenha orgulho do teu judaísmo? Eu não quero ser uma pessoa que as pessoas me odeiem, eu quero que as pessoas gostem de mim. Quero que as pessoas sejam alegres e respeitosas. Quem quer ser uma pessoa odiada? Ninguém quer ser uma pessoa odiada. A gente acorda todo dia de manhã para fazer o bem para o mundo. Então é difícil quando você acorda, faz alguma coisa que faz o que Deus manda e as pessoas te odeiam. Esse é o grande problema do antissemitismo. Muitos judeus pensam que se odeiam a gente, talvez é porque a gente é odiado, tem um motivo conosco, talvez temos um problema. Talvez nós temos um problema. Muitos judeus abandonaram a religião judaica, abandonaram o povo de Israel, porque começaram a acreditar que realmente talvez nós temos um problema. Se tanto os antissemitas falam que nós somos problemáticos, então talvez temos um problema. Quem quer ser odiado? Ninguém quer ser odiado. Então essa é a doença do antissemitismo. É um problema também judaico. É uma doença que o mundo... É um vírus que entra também no povo judeu. Em pessoas que odeiam. Por isso, o Rabino Tur, temos que ter essa coragem, essa força, que não é para combater, para acordar de manhã, mas é para combater as pessoas que estão zombando de nós, que zombam contra a verdade nossa, que nos acusam de genocidas, que nos acusam para não ser judeus, que nos forçavam a abandonar a nossa religião, e que eles vão combater a verdade da nossa geração, a verdade do nosso judaísmo, vão contra o sionismo nos dias de hoje, eles vão contra um Estado judeu aqui, como eles falam, do rio até o mar, para levar todos os judeus embora. Então, para combater isso, temos que ter oz, temos que ter força, essa coragem. Depois do 7 de outubro, guerrear em Gaza, guerrear no Líbano, guerrear na Síria, guerrear contra os iranianos, guerrear contra os iemenitas. Que força precisa ter o povo de Israel no mundo inteiro, sabendo que tem um antissemitismo no mundo inteiro, nos campos acadêmicos, onde os judeus andam orgulhosos, sem se esconder.
Logicamente, temos que ser cuidadosos e não andar em lugares que possam se colocar em risco, mas não vamos deixar de fazer o que é o certo, porque riem de nós, zombam de nós ou nos amedrontam. Então, precisamos ter pessoas com coragem e como o leão ou como o leopardo. Qual é a questão do leopardo? Por que usam o leopardo? Diferente do leão, ele não luta em grupo. Os leões andam em bandos e lutam em bandos. Eles têm um número em volume, eles andam juntos. O leopardo, ele anda sozinho, é um solitário. Então, assim é o povo de Israel, é como se fosse um corneirinho ao redor de vários lobos. Então, o leopardo, ele também, quando é sozinho, ele encontra caminhos para lutar e ele não se entrega. Ele não vai ter medo. Ele luta. É por isso que é a força como, coragem como um leopardo. Está de pé, segurando a tua verdade de pé. É por isso que o livro Tudo fala para a gente ser corajoso como um leopardo. Nós temos que tomar cuidado. עוד מקור זה המקור במשנה, כן, זה המקור הזה, זה בסדר, לא, זה בסדר, בואו נלך אחורנית, כן, פה. תראו המשנה בפרקי אבות. המשנה em Pirkei Avot que ele usa a citação que o Yehuda ben Tema fala ser corajoso, ousado como um leopardo, rápido como a águia e como uma gazela, herói como um leão. Ele fala assim, ele costuma dizer, o arrogante está indo para o Geinom. לפני רגע אמרת לי, ואז כנמר, אני צריך להיות מלא עוז, ועכשיו אתה אומר לי... Ele fala que tem que ter coragem, mas agora ele fala, Oz panim lageinom. Oz panim quer dizer, na verdade, é uma arrogância. A coragem, a força, é uma coisa boa ou não? Até agora falamos que isso é uma coisa ótima, que isso é importante, estar com força contra aqueles que querem ir contra a verdade, ter orgulho da fortaleza nossa. Por outro lado, vem aqui o Rabino na Mishnah e fala Aspanim é nos levar para o Geinom, quer dizer, ter muito orgulho, a arrogância, isso nos leva para o inferno. Então, o que é o certo? Qual é o correto? Então, tem que ter o equilíbrio. É uma faca de dois gumes. Tem sempre dois lados. Tem que ter força, mas sem cara de pau. Força sem arrogância. Força ter autoconfiança, autoestima, mas sem cara de pau, sem arrogância. Você pode ter força, mas sem ser arrogante. Sem ser orgulhoso. Sem ser orgulhoso. Então, por isso, saber o equilíbrio, o balanço entre ter a força e a autoestima, quando ele fala como um leopardo, é o mesmo que fala também que tenha cuidado com a arrogância e com o orgulho, porque isso também pode te levar para o inferno. Oz ve'anavá. Então, a gente fala a força junto com a humildade. Então temos que saber estar de pé com a nossa verdade, não ter medo de fazer o que é o certo, mas também não tem que ter cara de pau. Não levar isso, levar o nariz. Manter a humildade. Por isso se sabe falar Yehuda ben Tema, tem que ter o equilíbrio com as medidas certas em todas as grandes coisas da nossa vida, nas virtudes. A gente, mais do que tudo, temos que ter essa força hoje em dia com autoestima para combater o antissemitismo, que é um vírus que está pelo mundo
saber estar de pé com a nossa verdade, a verdade do judaísmo, a nossa verdade do Estado de Israel, mesmo que não é popular, mesmo que muitas pessoas do mundo vão contra o Estado de Israel e apoiam os terroristas e riem e zombam dos judeus e vão contra os judeus. E nós, espalhados pelo mundo inteiro, temos que ter essa força para combater e lutar contra esse antissemitismo, contra aqueles que querem impedir que nós sejamos como somos, com a nossa verdade. Então, o livro todo fala que temos que ter isso como a grande regra. Parece que a gente se espelha e bebemos muitas inspirações da força de Oz, da força que temos do nome Oz, que aparece no Kibbutz, na Oz, na base, na Brigada Oz. Então, que a gente tenha muita força, muito Oz, e muita confiança em Deus, em fazer a vontade de Deus. Então, a gente vai ter o mérito que Deus vai, com a força, e vai abençoar o povo todo em paz. Muito obrigado. Obrigado, Rabino Doron. Não tem palavras para descrever quanto a gente se identifica com essa jornada de vocês, diariamente com a situação da perda do filho, mas você se tornou uma fonte de fé para nós, e de força e de esperança todos os dias. Toda vez que eu te vejo, a única coisa que eu posso dizer, sempre posso dizer, é dar um abraço forte, grande, para transmitir calor e amor diariamente. Não é fácil. Você é uma inspiração para todos nós. A gente se encontra agora no auge do início dos resgate dos sequestrados. Faremos uma oração para o retorno de todos os sequestrados e prisioneiros. E também para que o seu filho volte para ser enterrado em Israel. זה תפילה להחזרת החטופים והשבויים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואבותינו ואמותינו, אבותינו ואמותינו, שתקבל ברחמים וברצון את תפילותינו, ותחוס ותחמול ותרחם על השבויים והשבויות, החטופים והחטופות, וביניהם בנינו היקר דניאל שמעון בן שרון, ותושיע אותם ותרחם עליהם, יחד עם כל השבויים והאסירים מעמך ישראל. מוציא אסירים בכושרות, הוא יפדה אותם משביים, ויוציאם מעבדות לחירות, מהשיבוד וגולה, מאפעה ללא רוע, וירפאם רפואה שלמה, רפואת הנפש ואת הגוף, ויאמץ את רוחם, וירבה את כוחם, אז יתחזקו ויתרפאו, והייתה להם שמחת עולם, וזכות תפילת רבים וצעקתם, המעתירים באדם בכל אתר ואתר, תעמוד להם למגן, לפתותם מבית שביים. ויקרא רוע גזר דינם, ויקראו לפניך יתברך כל זכויותיהם, ויקוים בהם מקרא שכתוב, ופתויה אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון והנחה, במהרה בימינו, אמן. אמן. תודה רבה, הרב דורון פרז. Obrigado, Rabino Doron. Vocês estão todos convidados para continuar estudando judaísmo pelas plataformas do Lilmod, nos canais do YouTube. Estão convidados a estudar Torá em todos os lugares do mundo. Obrigado, Daniela, responsável por toda essa organização. E seu aniversário também. Parabéns. A gente vai terminar. Vamos olhar agora no conjunto do Rabinato de Israel, que canta a música Acheinu, nossos irmãos. כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה
העומדים בין לים ובין היבשה. כל בית ישראל, אחינו, כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבייה, העומדים בין הים ובין היבשה. המקום ירחם עליך, ויוציא מצרה לרווחה ונפל עליה, ושיבו לירחת בגלה ובזמן פנים. מקום ירחם ויוציא מצרה ונפל עליה, ומשיבו לגאולשת בגלה ובזמן פנים. אנחנו נזמין את כולם A gente convida todos מהחדרים, תודה למתרגמים, ללחוץ על האייקון view ולחזור לגלרי, שכולנו ניכנס, convido todos para abrirem as câmeras ונעמוד לשירה, Muy просим, приглашаем всех para cantar juntos el himno. Alle kehren zurück in den Plenum. Wir werden gemeinsam die Tikva jetzt singen. Aufstehen. Terminaremos juntos cantando el himno nacional de Можно участвовать в чате, можно задать вопросы. Спасибо всем участникам. Much everyone. May we hear lots of good news. Have a good night. Have a good day. Buenas noches. Gracias a todo el equipo. Graças a Y todos. buenas Obrigado a noticias para todos. todo el pueblo de Israel. Большое спасибо всем участникам, большое спасибо переводчикам, спасибо огромное. Shabbat à tous.
On a été très content que vous soyez ici pour ce moment d'union ensemble. Bientôt sur les modes, vous pouvez nous écrire un message par écrit. Спасибо большое. Тода рба. Спасибо, Натану. Спасибо,